Olá, bom dia a todos, a todas, em especial a professora Sara, por estar acompanhando a gente nessa disciplina de estágio. Enfim, meu nome para quem não me conhece, acho que todos já me conhecem, meu nome é Fernando Viana e eu vim aqui, como os demais, fazer a apresentação e a socialização do relatório do estágio de campo que a gente teve. E a princípio, nas pesquisas, nas referências bibliográficas, eu tentei sintetizar um pouco, porque o tempo foi muito pouco, todos sabem, foi uma coisa meio que em cima, muitos não esperavam nem fazer o estágio no ano de 2020, mas que bom que deu certo para muitos, né? Como para mim. Enfim, como eu estava falando, peguei algumas referências já do que eu já tinha visto, como eu me basei muito nos livros didáticos da Uniacef, que são muito bons mesmo, de alguma disciplina. E no Código de Ética do Serviço Social e a Lei de Regulamentação, como também, que foi o primeiro logo, como é que eu vou fazer um estágio se eu não compreender o que é o estágio, né? Qual é a lei que assegura o estágio no MEC, no próprio conselho. E aí o Cefes, primeiro o conselho, né? O Conselho de Saúde, fez uma normativa, né? Uma resolução que fala sobre o estágio obrigatório, estágio não obrigatório, e fala do estágio de serviço social, que ele é bem um pouco mais complicado, que isso precisa da parceria, além da educação, do MEC, precisa também do Conselho Federal para dar essas orientações para eles, para saber como é que é o processo desse estágio. E uma das primeiras coisas que eu percebi no estágio de serviço social é que ele é obrigatório, ele está dentro da grade curricular, e esse estágio, ele tem que ser o estágio de campo, porque é onde o profissional de serviço social, o acadêmico de serviço social, desculpa, ele vai compreender a relação do que ele aprendeu em sala de aula com a praxis, né? com a prática do dia a dia do profissional que vai o supervisionar ele no campo. E essa carga horária do estágio, primeiro, que a gente está fazendo, é um estágio de 160 horas, com acompanhamento direto de uma supervisão de campo, que, segundo as normativas e as diretrizes de estágio do serviço social, tem que ser acompanhada pelo um assistente social em atuação, que, no caso, seria os dois, o orientador de sala de aula e o supervisor de campo. E os dois têm que estar em dias com o conselho, enfim, é toda uma burocracia para poder as coisas acontecerem dentro da lei. E aí, para a gente começar, a introdução, como eu falei anteriormente. Qual é o objetivo do estágio? O estágio ele tem o objetivo de capacitar o aluno a adentrar no espaço socio-ocupacional da profissão. E a partir disso ele vai ter o conhecimento, compreender como é que acontece o processo de trabalho, ele irá conhecer a instrumentalidade, quais são os instrumentais que o profissional do serviço social ele usa para poder resolver, solucionar as demandas do dia a dia, enfim. E aí o objetivo do estágio, ele é esse, é construir uma análise crítica do campo de estágio através de quê? A observação, porque o estágio 1, ele é praticamente a observação do acadêmico sobre o equipamento, sobre o processo de trabalho do assistente social, como também ele tem que fazer uma análise da instituição. Tem que compreender como é que funciona toda aquela instituição. Dando continuidade à socialização, o campo de estágio escolhido para fazer o estágio foi a área da assistência social, em especial o CRAS Deserto, que fica localizado na rua Raimundo Carneiro da Silva, 111, Deserto, Itapipoca, Ceará. E no início do estágio, no primeiro dia, a gente foi acolhido pela supervisora de campo, assistente social, a Elaine Correia,
juntamente com algumas pessoas da equipe técnica. Por que algumas pessoas? Porque todo mundo sabe que esse período de pandemia dificultou muito o trabalho dos profissionais e mudou a rotina de trabalho de todos. E aí, como acho que outros equipamentos também, estão fazendo esse revezamento de profissionais para que o serviço ele continue e que a população ela seja assistida pelos profissionais. E aí, voltando desse acolhimento, a assistente social ela fez toda a apresentação do equipamento, ela mostrou o processo lá de trabalho a princípio, apresentou a equipe, de quem estava, quem não estava, ela mostrou lá um painel onde tinha o nome de todas as pessoas que trabalhavam, além da equipe técnica, outros profissionais, como o pessoal da limpeza, como os vigia. E também ela foi em sala mostrar como é que funciona o equipamento, a funcionalidade do imóvel. E isso foi muito importante para o processo de assimilação para a minha análise do meu relatório, da minha socialização. Muito interessante mesmo. O que é o CRAS? O CRAS nada mais é do que a porta de entrada da assistência social. O CRAS ele é um equipamento público, estatal, descentralizado da política de assistência social. E ele é responsável pelo serviço socioassistencial de proteção da atenção básica. Então, esse é o CRAS e sua funcionalidade. Então, eu tive o prazer de fazer o estágio no CRAS Deserto, onde a supervisora de campo mostrou o que é o CRAS, a sua funcionalidade, e aí também me mostrou a estrutura do CRAS, que eu vou falar aqui para vocês. O CRAS Deserto, o espaço físico dele é composto por uma sala de recepção, uma sala de atendimento individualizado e coletivo, uma sala de almoxerifado, uma sala para cadastro único, uma sala de coordenação e técnicos para as atividades administrativas, uma copa, que é a cozinha, a sala de serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e sanitários, banheiros. Então essa é a estrutura lá do prédio. O prédio, a princípio, ele não é um prédio próprio, ele é um imóvel que foi adaptado dentre as normativas, dentro da lei, dos parâmetros da lei para o funcionamento de um CRAS. E aqui em Itapipoca, pelo que eu vi, só existem 2 CRAs feitos mesmo, né, que são próprios. Os outros, porque são 5 CRAs, os outros são equipamentos dessa forma, que também são equipamentos adaptados para o funcionamento e o atendimento da comunidade que dela necessita, que procura um serviço do CRAS. E nesse estágio eu percebi a minha relação com o processo de trabalho. Eu fiquei observando como a equipe trabalha, como a supervisão, a assistente social trabalha. Enfim, é muito gratificante você estar em campo observando como é que as coisas acontecem. Algumas das atividades que eu pude acompanhar, na recepção, lá existe o programa, que é o programa PA, que é o Programa de Alimentos, em especial leite, que lá, por conta da pandemia, o governo ele fez essa ampliação, porque antes o programa ele era limitado, mas aí por conta da pandemia fez essa ampliação desse programa para poder assistir e atender mais famílias que precisam nesse período de pandemia. Então eu acompanhei esse processo, essa entrega desse leite. E aí existem vários instrumentais que as famílias, que no caso o responsável assina, enfim. E aí sobre o processo de trabalho do assistente social, foi muito interessante também. Eu acompanhei alguns atendimentos individualizados, pessoas que procuraram algum serviço, como da entrada no BPC, que são benefício de prestação continuada, com pessoas que precisam, né, idosos que não contribuíram com a Previdência e precisa, né, de um benefício para poder a pessoa se manter, pessoas com deficiências também, ou pessoas... E dentre as atividades que eu pude acompanhar do assistente social, também fiz visitas domiciliares na comunidade,
na casa de algumas famílias, junto com a assistente social. E também vi os instrumentais que são usados, os instrumentais burocráticos, que eu chamo burocráticos, que são folhas, fichas, preenchimento de papéis. Sobre os resultados e discussões, quero dividir com vocês que foi muito importante para mim estar em campo, vendo como é que tudo acontece. O estágio do Centro de Referência, CRAS, Deserto, foi um momento ímpar para mim. Foi um momento em que eu pude... eu tenho a teoria, o estudo, e agreguei a prática, vendo como é que o profissional ele trabalha. Isso foi muito importante em relação ao ensino-aprendizado. O assistente social também foi uma pessoa que teve muito paciência, foi uma pessoa que sempre me sentava, o processo de trabalho, toda semana a gente sentava, ela me explicava como é que os instrumentais, ela me fazia com que eu lá tem um acervo de bibliografia, e isso foi também muito importante no meu processo. Às vezes, pelo período de pandemia, a gente o serviço, né, os atendimentos, eles diminuíram muito e às vezes ficava um tempinho sem aparecer algumas pessoas, e aí eu usava esse tempo para mim poder estar vendo essas referências que tinham lá, nesse acervo de arquivo muito importante mesmo para o meu estudo de campo também. E a assistente social, ela contribuiu muito em relação a isso. Ela sempre me perguntava, ela indagava, como eu também a ela. Eu sou uma pessoa que pergunto muito mesmo. E tudo que eu perguntava, eu anotava, eu ficava observando. Quando ela terminava o atendimento, eu fazia aquela observação e depois eu chegava para ela, fazia a pergunta, e aí ela vinha para mim e dava uma resposta, enfim, era resposta sensata dentro do contexto do trabalho dela. E foi muito importante para mim. Então, assim, a supervisão de campo, ela me possibilitou a discutir esse trabalho do assistente social dentro do campo, do estágio. Então, isso foi muito importante para mim. Eu, apenas um estudante, o acadêmico, que via tudo por livros, pela internet, e estando no estágio eu pude acompanhar de perto a realidade social, pude compreender como o profissional ele trabalha. Então isso foi muito importante para mim. E aí, como eu estava falando no início, as referências bibliográficas que eu usei para fazer esse trabalho foram o acervo que tinha lá, como também usei, como eu estava falando para vocês. Desculpa, vou me abaixar. Eu usei instrumentos e processos de trabalho de serviço social, usei ações e dimensões, aplicabilidade instrumental técnico operativo do serviço social, como também usei o meu VAD-Mercury, na parte que fala sobre a lei de regulamentação e o código de ética. Então essas, juntamente com a resolução do MEC, da educação, juntamente com o conselho, isso aqui é um guia informativo sobre o estágio supervisionado do serviço social. Então essas foram as minhas referências bibliográficas. Quero aqui agradecer à professora Sara pela atenção, pelas correções do diário de campo, que ela foi muito importante nesse processo também de trabalho. Quero agradecer também à supervisora de campo, Elaine Correia. Quero também aqui agradecer os colegas que estão tendo paciência de ver esse meu vídeo. E enfim, a gente espera que o estágio 2 seja também proveitoso, como foi o estágio 1, e espero que os colegas, assim como eu, tenham compreendido o seu campo de estágio, tenham compreendido um pouco mais como é que acontece o trabalho do assistente social dentro das políticas sociais públicas, que isso é que é importante, né? A gente compreender o nosso trabalho, compreender onde nós vamos entrar quando formos profissionais de serviço social.
E quero aqui agradecer a atenção de todos e desejar a todos aqui um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo esse vídeo. E até mais.